Olá! Se você chegou até aqui, é porque você agora já construiu o seu plano de sucessão. E nesse plano foram estabelecidos critérios, métricas e categorizado cada uma das pessoas dentro dessa jornada. O que nós vamos fazer agora é olhar um pouquinho para frente. A gente tem que entender que a gente escolheu as posições. Quais são as posições que vão evoluir e quais critérios nós vamos definir? Mas nós temos que entender que para cada posição nós temos pessoas. E essas pessoas não necessariamente elas estão prontas para isso. Se nos critérios que a gente escolheu e na produtividade que a gente escolheu, na qualidade que a gente escolheu, a gente definiu as regras de como o jogo vai ser, também faz parte da clínica e do negócio de olhar e entender como é que eu posso contribuir positivamente para que essa jornada seja melhor. Então, nesse sentido, eu gosto de trazer o seguinte: a gente precisa ter um posicionamento claro de como fazer com as habilidades que vão ser técnicas. Como é que a gente cria um conjunto de processos e etapas que a clínica possa contribuir para essa jornada? Então, nesse formato que a gente está olhando para cá, o que a gente está definindo é aqui, tá bom, nessas habilidades técnicas, como que eu, como clínica, enquanto negócio, posso contribuir para esse fortalecimento? Um exemplo seria o estabelecimento de encontros regulares, quinzenais, mensais, aonde ocorresse um processo de troca de experiências sobre o atendimento ao paciente. E cada um pudesse trazer cases e casos a serem discutidos nessa evolução. Quando isso acontece, o que a gente está fazendo? Reforçando e orientando o treinamento técnico. O simples ato de criar esse processo vai fazer com que as habilidades técnicas, neste caso do atendimento, possam ser atendidas e serem feitas e executadas de uma maneira melhor. Esse processo estimula não só o desenvolvimento técnico, mas também a interação e o momento de troca entre esses profissionais. Então, construções e observações do desenvolvimento para que a gente possa ter uma melhoria técnica, eles vão ser importantes durante essa jornada, tá? Outro ponto que a gente tem que entender é que às vezes as pessoas elas possam ter a habilidade técnica, mas são outras habilidades que lhe faltam. É o que a gente vai chamar em inglês de soft skill, mas que são habilidades de comunicação, trabalho em equipe, liderança. Temos que entender que essas pessoas, elas, nessas posições, elas vão carecer desse processo. Então, muitas das vezes a pessoa sabe executar um procedimento ou uma atividade, mas muitas das vezes ela pode não saber como estimular que outras pessoas tenham aquele comportamento e isso. Fazer isso é a gente treinar essas pessoas na comunicação, treinar isso em liderança. A gente precisa ter um ambiente que permita esse desenvolvimento e essa evolução, tá? E aí faz parte do processo a gente também estabelecer formatos que possam ser isso. Realização de workshops nesse formato, trazer figuras e pessoas que possam implementar isso, criar um ambiente onde feedbacks sejam possíveis de serem dados. Todo esse processo também traz um desenvolvimento desses soft skills que vão ser pertinentes e importantes, tá? E por fim, a gente tem a parte de cultura e relacionamento. Por que isso aqui é extremamente importante? E essa faz uma parte de desenvolvimento, quando a gente estabelece essas regras e a gente põe essas pessoas para a gente colocar aqui dentro, além de treiná-las no hard skill e no soft skill, o olhar no desenvolvimento e cultura e relacionamento. Quando a gente fala de cultura, é a criação de símbolos e rituais e valores que vão ser carregados ao longo do tempo. É essa maior transmissão que a gente consegue fazer dentro de um negócio. E esse processo, ele não pode ser um processo deixado ao lado, ele precisa ser olhado. Então, se você tem aqui dentro do nosso conjunto de cursos, lá na parte de DHO, que é Desenvolvimento Humano e Organizacional, você vai encontrar um curso de cultura. E esse processo de cultura, ele precisa ser implementado e desenvolvido para que a clínica tenha uma jornada e um processo único de formação. A cultura nada mais é do que um ambiente que consegue modular um comportamento. Então, muitas das vezes o nosso comportamento ele se reflete de acordo com o ambiente do que a gente tem.
E quando a gente tem uma cultura forte dentro de um ambiente, essa cultura ela é tão forte que ela consegue modular o comportamento daquela pessoa de maneira individual. Então, a exemplo bem simplista, né? Se uma pessoa muitas das vezes tem um comportamento de falar um pouco mais alto, né? Mas se a gente traz ela para um ambiente, por exemplo, como o de uma igreja, aquele ambiente, aquele lugar consegue exercer uma força tão grande sobre ela que naturalmente, sem você precisar pedir, ela vai exercer um tom de voz mais baixo. O que a gente está dizendo é que os valores e o acerco em volta disso muda o comportamento individual. Quando nós vamos falar desse ambiente plural e desenvolvimento nesse formato, é preciso olhar para a cultura com muito forte desenvolvimento. Acreditar que esse programa de plano de sucessão ele possa se dar simplesmente pela competência técnica ou pela produtividade e sem carregar essas características de desenvolvimentos individuais é não garantir um sucesso sobre isso do plano de sucessão. Então, ele carece disso. O fato dessa construção dessa cultura nesse formato vai trazer um benefício nos relacionamentos. E como ocorrerá as interações? Eu volto no início da apresentação, quando eu estava falando principalmente no foco dessas pessoas. Agora a gente tem pessoas olhando para um único objetivo, que é o desenvolvimento daquele ambiente. E essa energia ela precisa ser canalizada e ser posta nesse formato. Então, isso aqui precisa ser feito. O que a gente precisa fazer aqui? Treinar a equipe, como eu já disse, fazer esse aprofundamento nessa parte de desenvolvimento humano e organizacional para que a gente tenha esse conjunto de pessoas e esse conjunto de posições trabalhando efetivamente para a sua evolução.